Você está na Resende Web TV. Oferecimento Mateus Baterias. Resende Net. Jaqueline Aguiar Fotografia. Barbearia Barbershop do Newton. Fina Estampa. Pizzaria Paraná. Aline Zoanete Fotografia. Restaurante Comida Caseira. Você acompanha agora JR, o Jornal da Resende. Boa noite, você está na Resende Web TV. Essas são as notícias de interesse da nossa comunidade. Esse é o JR, Jornal da Resende. Vamos então às manchetes de hoje. Reunião com diretores regionais da saúde geram polêmica. Tem gente de fora chegando à Nova Resende e não respeitando o isolamento. Saiba o que é caso suspeito e monitorado do coronavírus. Abre ou continua fechada? A briga então no comércio local. Droga no pré-datado. Polícia tira mais um traficante de circulação. Veja estas e outras notícias aqui na Resende Web TV. O momento é de bastante preocupações. Há uma espera e uma ansiedade, e o inevitável. Orações e fé dão conforto. Na realidade do dia a dia, todas as providências são adotadas para que os danos sejam os menores possíveis. Mas é preciso considerar o risco, não abrir mão dos cuidados básicos, manter a social distância e não revogar, em hipótese alguma, o bom senso. Por falar em bom senso, isso coloca em xeque toda a organização de trabalho da saúde, da segurança, e uma coisa depende da outra. Então a questão não é a gravidade, a questão é a rapidez com que o vírus se multiplica. Então, por exemplo, começou no leste da China e há 4 meses atrás, uma pandemia que era para talvez chegar no ponto que chegou, levar uns 10 anos, já tem só 4 meses. Então está sendo muito rápido. E isso coloca em xeque o serviço de atendimento, porque não tem como prestar atendimento para centenas, dezenas, centenas, às vezes milhares de pessoas que vão chegando aos centros de serviço. E para complicar, os pacientes vulneráveis, eles desenvolvem insuficiência respiratória e precisam de respiradores, de aparelhos mecânicos para manter vivo. E aí chega num ponto, é o que está acontecendo nos outros países, aqui no Brasil com certeza vai chegar nesse ponto, é que o prestador de serviço tem que escolher quem que vai viver e quem que vai morrer, porque não tem aparelho suficiente para socorrer todo mundo. Então isso aí é uma coisa muito séria. E por isso que nós temos que fazer a quarentena direitinho, ficar em casa mesmo, literalmente, até que essa situação fique sob controle no Brasil e no mundo. Então essas são as minhas palavras de pedido para que ninguém entre em pânico, porque na hora que gera o pânico, gera também o descontrole. Dentro dessa mesma linha de ação de controle e combate ao coronavírus, tem o pessoal da saúde que faz o acompanhamento das pessoas que passam pelo bloqueio e barreiras das nossas estradas. Não tem sido fácil, tem muita gente chegando à nossa cidade. O pior, alguns não respeitam o isolamento. É um trabalho difícil e muito importante. Eu e a Jaque, a gente está encarregado das denúncias de pessoas que vêm fora do município. Então, quando essa pessoa passa na barreira, chega aqui para a gente e a gente vai até elas. Vocês estão recebendo muita denúncia? Infelizmente, está chegando bastante denúncia aqui para a gente. E de onde que estão vindo essas pessoas? Tem gente que vem de São Paulo, Sorocaba, tem vários lugares. A maioria vem para passar um tempo aqui com a família. Eles estão vindo com medo mesmo, fugindo? Qual que é o que eles dizem?
Muitos falam que perdeu o emprego, que vai ficar uma temporada aqui, mas ninguém estipula se está com medo ou não. E as pessoas estão entrando, estão ficando, o que vocês estão fazendo? A gente está levando a notificação, né, que elas têm que ficar dentro de casa 7 dias. Se houver algum sintoma, sentir alguma coisa, tem que ficar por 14 dias. Essa pessoa assina o termo, né, responsabilizando. Se ela sair fora de casa antes desse prazo, aí a polícia é acionada. E em algum caso desse, já teve alguma denúncia? Saiu? A polícia foi Já, infelizmente já. São muitas as ideias criativas e generosas que estão chegando pela cidade. Nestes tempos de Covid-19, para ajudar as pessoas que terão mais dificuldades ainda dos que as que já estão enfrentando no dia a dia, uma delas é da Tina Gaspar, que para que os funcionários públicos que recebem cesta básica e porventura não precisem, para doá-las para entidades sociais credenciadas e responsáveis. Com certeza, sua contribuição vai chegar a quem precisa. A ASA, por exemplo, tem uma longa experiência neste modelo de ação social com cestas básicas. Tá aí uma sugestão de generosidade que vai fazer bem neste momento importante de isolamento social. Se liga no telefone da ASA, 35 3562 1161, 35 3562 1161. A polícia em ação nas ruas, isolando e protegendo a comunidade da violência e das drogas. Mais uma operação com sucesso. Um ponto de vendas de drogas, denunciado várias vezes, foi o alvo da batida. Bem na hora, a polícia chegou quando se fazia a venda de drogas para uns indivíduos, com certeza usuários. Eles, percebendo a aproximação dos policiais, fugiram em alta velocidade. O dono do ponto tentou fugir entrando na casa dele. Foi detido pelos policiais. A operação logrou êxito. Em poder do traficante foram encontrados dinheiro e drogas. 85 pedras de crack, 10 papelotes de cocaína, R$ 697,50 em dinheiro e um cheque no valor de R$ 150. Também chegam boas notícias por aqui. Esta é para o pessoal da agropecuária. Os chineses voltaram a comprar carne brasileira. A demanda externa olha para a China no pós-corona e a nossa carne entra no radar do mercado internacional. Os frigoríficos se movimentam e já há melhoras nos preços da arroba para o produtor. Olha aí, com bom pasto, cuidados, deixe o gado isolado também, engordando. O COEX, o Comitê Extraordinário para a Questão do Covid-19 em Nova Resende, atua de forma sistêmica e setorizada, cada uma das funções necessárias à prevenção e ao combate do coronavírus. Tem profissional responsável que atua em cadeia com todo o sistema. É a determinação da Organização Mundial da Saúde. Vamos entender, por exemplo, como são cuidados os casos suspeitos e monitorados. Os casos monitorados são aqueles pacientes que estão com sintomas gripais e que, por medida de precaução, conforme o protocolo do Ministério da Saúde, a gente coloca esses pacientes em quarentena e a gente vai monitorando esses pacientes por 14 dias. Ou algum paciente também que veio da área onde está ocorrendo a transmissão comunitária. Eles não estão doentes? Não, eles não estão doentes. Eles estão, às vezes, com sintomas gripais ou, às vezes, eles estão assintomáticos. Eles não têm sintomas. Mas, por eles ter vindo de uma área de risco, eles estão sendo monitorados. Vai ficar em casa durante 14 dias em isolamento social, isolamento domiciliar. São os pacientes que eles têm uma síndrome gripal leve ou uma síndrome respiratória aguda grave, e eles se enquadram dentro da definição de casos do corona. O caso do suspeito, ele também veio de alguma área de risco? Também, ele pode ter vindo de alguma área de risco também. Então, e porque essa definição de quadros dos casos,
A gente hoje tem que levar em consideração que o Brasil inteiro já está em transmissão comunitária, né? Então, o estado de Minas nosso também já está em transmissão comunitária. Então, o caso suspeito, ele é considerado suspeito, então a gente tem duas situações. A situação, uma, é que a pessoa que nos últimos 14 dias, ela apresentou febre, pode estar presente ou não, ou pelo menos um dos sintomas respiratórios, que é a tosse, que é a dificuldade para respirar, a produção de escarro, congestão nasal, conjuntivite, dificuldade para deglutir, dor de garganta, coriza, saturação menor que 95, e os batimentos da asa de nariz. E por que esses casos suspeitos não foram feitos testes neles? Eles não foram feitos testes porque o Ministério da Saúde está preconizando no momento os pacientes com síndrome respiratória aguda grave hospitalizado. Então hoje a gente tem um grupo prioritário para isso. Tem os profissionais de saúde que estão adoecendo, está sendo preconizado para eles também. Então são esses grupos hoje que o Ministério está fornecendo. É preciso atenção com o isolamento. Não podemos relaxar. Ficar em casa é o melhor remédio para combater o Covid-19. Não saia de casa. O coronavírus precisa de aglomerações e gente circulando para atacar a todos nós. Ele mata. Não duvide. Cada dia o mundo dá mostras de força e capacidade do coronavírus. Ele está matando milhares de pessoas pelo mundo. Deixe as contas para depois. Preserve a sua vida. Confie só na informação médica. Respeite as orientações do município. São elas que vão te salvar. Não acredite em falas políticas e sem base científica. As filas que estão se formando em pontos fixos aqui de Nova Resende, bancos e lotéricas, são perigosas para cada um de nós. Não podemos desconsiderar o risco de morte que o vírus representa. Fique em casa. Atenção para mais informações. As informações agora da Polícia Civil de Carmo do Rio Claro dão conta de um afogamento na represa de Furnas. Segundo as primeiras notícias que recebemos, 4 amigos aqui de Nova Resende estavam pescando numa região próxima ao Cavaco, conhecida como Santa Rosa ou Correnteza. O barco deles teria virado. Um dos rapazes não foi encontrado até o fechamento dessa edição. As informações eram confusas. A PM de Carmo do Rio Claro e os bombeiros de Passos estão no local apurando o que de fato aconteceu. O local é de difícil acesso, com problemas para uso de celular. Já estão por lá familiares dos rapazes aqui da nossa terra. Nós continuamos acompanhando as buscas e daremos notícias em nossa programação. Não há crise sem polêmicas. O coronavírus trouxe uma mudança de hábitos e a obrigação de pensar coletivo. Não há espaço para considerações medianas. São vidas em risco. O particular, o interesse individual, fica sujeito à decisão técnica da autoridade, neste caso, da saúde pública. Nem todos pensam assim. O comércio local, por exemplo, quer mudar uma determinação que, segundo os comerciantes, está prejudicando o setor. Meu nome é Maridel, eu sou o proprietário aqui, juntamente com a minha esposa, do Ponto da Esfirra. E eu sou a favor que volte a funcionar o comércio. Pelo menos volte a funcionar como as outras cidades que estão por aí. Porque nós somos a única cidade que o comércio não está funcionando, pelo menos os restaurantes, as lanchonetes, os deliveries. Eu mesmo e muitos outros restaurantes e lanchonetes estão preparados para aderir ao que o Ministério da Saúde está impondo a gente. Eu sou contra abrir os comércios, eu estou de quarentena aqui na casa da minha mãe, eu acho que agora não é o momento da gente estar preocupando com conta, nós vamos sair dessa sim unidos, mas nós temos que manter agora a quarentena, temos que respeitar as autoridades que estão pedindo para a gente ficar em casa. Não adianta abrir comércio, não vai ninguém no meu comércio comprar numa situação dessa, ninguém está saindo de casa, então vamos permanecer em casa e com fé nós vamos sair dessa sim, com dívida sim, né? Mas unidos. Nova Resende é uma cidade do pessoal
o pessoal é unido e depois nós vamos sair dessa. Eu acho que agora é hora de preocupar com os mais velhos, com as crianças. Eu mesma estou aqui na casa da minha mãe, eu estou falando como comerciante, como mãe, como filha. Então vamos permanecer em casa, vamos deixar esses comércios fechados, não vamos ser hospedeiros de vírus. Eu sou a favor de reabrir os comércios, por quê? Porque ficar fechado, a gente ficar em casa, não vai resolver, porque eu estou em casa. Mas como ontem mesmo eu fui no banco, passei perto da minha loja, estava muita gente na fila da lotérica, fui no banco, tinha bastante gente lá também, no banco de cima, no banco de baixo, e eu acho que isso não adianta. Porque eu ficar em casa e o pessoal tudo, tinha muito idoso que eu vi na rua, então eu acho que tem que reabrir, que nas lojas não é lugar que vai dar aglomeração no comércio, não é lugar que teria que estar fechado, está aberto nos mercados, está tudo aberto, né, que a gente vê que tem bastante gente. Eu acho que teria que abrir os comércios, sim, para a gente seguir a vida da gente. Ter cuidado? Sim, vamos todo mundo ter cuidado. Usar o gel, né? Ô Valéria, parece que a política, de um modo geral, está com medo do coronavírus em isolamento? Boa noite. Pois é, Pedrinho, nas campanhas municipais é mais ou menos assim. Recolhimento aparente. Boa noite a você e a todos que nos acompanham. Mas a polêmica não falta. Desta vez, ela veio da reunião na casa do deputado federal Emidinho Madeira. Ele promoveu um encontro aqui em Nova Resende com representantes regionais da saúde. Na pauta, a preocupação com o coronavírus. O deputado afirmou que está cuidando da alocação de recursos para o combate ao Covid-19 nos hospitais, referências da nossa região. Nesta manhã de sábado, nós convocamos uma reunião aqui na minha casa com os diretores dos hospitais regionais de toda a nossa região, para nós organizar o enfrentamento. Então, hoje eu estou em Nova Resende, uma cidade de 15 mil habitantes. Mas hoje aqui nós estávamos representando mais de 1 milhão de habitantes, 154 municípios, que trata nesses 7 hospitais regionais. Todos os hospitais em dificuldade. Eu não podia também ficar de braços cruzados em quarentena. Reconheço o trabalho de todos os servidores da saúde aqui do nosso município e também de todos os municípios da nossa região. Reconheço o trabalho do prefeito aqui do nosso município e de todo o seu secretário e de todos os prefeitos da região que estão trabalhando e que estão atentos com o vírus. Parabéns aos servidores da saúde, tanto daqui e quanto da região e do nosso Brasil inteiro. A reunião gerou polêmica nas redes sociais de Nova Resende. A pergunta era se o encontro poderia acontecer de forma presencial, quando a determinação dos organismos nacionais e internacionais de saúde que combatem o coronavírus estabelecem que esse tipo de reunião deve ser feita por videoconferência. O deputado justificou com os cuidados adotados. Hoje aqui tinha 13 pessoas, todas com prevenção, todas com álcool gel na entrada. Nós estamos num espaço que tem 90 metros de cobertura. Estava abrigando 13 pessoas com a distância de 2 metros um do outro. Tinha 7 mesas, que estão aqui as mesinhas, toda com 2 banquinhos, um de lá e o outro de cá, uma reunião técnica, nada de reunião política. Ainda tem mais um agravante. As fotos distribuídas gentilmente pela assessoria do deputado mostram que ele e alguns participantes da reunião usaram máscaras protetoras. Mas nem todos os convidados, representantes da saúde da nossa região, tiveram o mesmo cuidado. Alguns estavam sem máscara. Ao final, o deputado defendeu o isolamento social e pediu que todos fiquem em casa. O que você puder contribuir e fazer de tudo para não aglomerar as pessoas, você vai estar ajudando e ajudando muito. O que puder ficar em casa, o que puder evitar de estar no meio do povo, você vai dar a sua contribuição, igual eu estou dando a minha contribuição. Voltamos com você, Pedrinho.
Pode parecer que está tudo parado, mas com certeza tem coisa acontecendo que a gente não vê. O comentarista descobre e conta tudo pra gente. Vamos saber dos bastidores com Luiz Gonzaga Mineiro. Boa noite, Luizinho. Muita coisa nesse balainho aí, Luizinho? Obrigado, Pedrinho. Boa noite, meus amigos aqui da Resende Web TV, do JR Jornal da Resende, trazendo sempre informações para a comunidade. Estou aqui em casa, no meu recolhimento, no meu isolamento, que manda a civilidade, a medicina e o bom senso. Hoje eu tenho muita coisa para falar aqui, tem bastante coisa dos comentários aqui, a gente vai conversar um pouquinho mais. Estou até com o meu computador aqui na frente, com uma colinha, para a gente poder falar. Eu vou começar sobre essa questão polêmica que aconteceu com a reunião que o deputado Amedim Madeira fez na casa dele. O problema dessa reunião foi que ninguém de Nova Resende, pelo que eu apurei, foi informado de que a reunião haveria. E o deputado garantiu que não tinha possibilidade, que é uma reunião com diretores regionais. Ninguém de cidade pequena ou de cidade menor estava na reunião. Então isso já é uma justificativa. E a administração municipal só ficou sabendo que a reunião ia acontecer quando os convidados do deputado foram barrados numa fronteira da cidade, numa barreira da cidade aqui. Eles não podiam entrar. Aí avisaram o pessoal do deputado, a Priscila, que é a candidata e assessora do deputado, ligou para o prefeito Zé Roberto estava no ar, na rádio, não pôde resolver, e ela falou com o Marquinho Maia. O Marquinho Maia, que é o secretário de estradas, que está sempre acompanhando o prefeito, disse que ele não tinha autorização para resolver, mas ia falar com o delegado Manuel. Foi que falaram com o delegado Manuel e o delegado Manuel autorizou o pessoal chegar e entrar. Muito bem. Esta foi a parte que se resolveu e talvez tenha tido milindre de ninguém daqui ter sido convidado. Essa questão do deputado com a prefeitura, desde o momento que o deputado lançou uma candidata aqui, a Priscila, tem havido ruído nessas relações. O deputado fez um encontro muito importante em Guaxupé, com muitos prefeitos, com muita gente, senador de muito prestígio, e Nova Resende não esteve lá. Isso foi um negócio chato e desagradável. Depois teve uma reunião aqui no hospital, que o deputado veio anunciar verba, recursos para as cirurgias eletivas, pediu bastante coisa aqui para o hospital apresentar para ele levar o projeto para diante, para arrumar recursos, e também o prefeito não foi. Ficou aí, todos eles trataram dessa questão com normalidade, disseram que o prefeito não pôde ir porque ele estava em outra reunião, na reunião da MOG. O deputado, que já está amadurecido, experiente com os mandatos dele, tirou de letra, mas agora esta questão daqui, a gente tem que analisar se isso foi uma resposta ou se foi apenas e tão somente que não cabia nessa reunião. A gente tem que olhar porque essa briguinha vai acontecendo e a gente sabe que quando briga aqui, briga ali, depois senta para conversar, conversa aqui para resolver, acaba dando namoro e até casamento lá na frente. Tomara que as coisas caminhem e não tenha prejuízo, nem para Nova Resende, nem para os projetos do deputado. Vamos tocar. Por falar em rusguinhas, eu disse várias vezes aqui que estava havendo ruído, dificuldade na aproximação do grupo do PSDB, que era o partido do vice do prefeito Zé Antônio, do Zé Roberto na chapa, e que estava havendo ruído nessa comunicação, estava havendo inquietude no PSDB. Conclusão, estava e aconteceu. O Zé Antônio, para continuar candidato a vice na chapa do prefeito Zé Roberto, saiu do PSDB e foi para o PDS, acho que é o mesmo partido do vereador Lucimar. Deve ser, eu acho que é partido PDS, acho que é Partido Democrático Cristão, eu acho. Não tenho certeza não, mas eu acho que é. Então foi para lá. Neste processo todo que aconteceu, o diretório municipal do PSDB mudou. O advogado Roberto Geller hoje é o atual presidente do diretório municipal do PSDB em Nova Resende. Então, agora precisa saber como é que vai ficar o acordo que estava previsto do PSDB de apoio ao Zé Antônio. Eu acho que vai caminhar para o casamento, vai ficar tranquilo e vão chegar a um ponto comum. Mas acho que não vai ser na mesma relação que estava ontem. Vai ter discussão aí. Os dois lados, tanto o Zé Antônio quanto o pessoal que ficou no PSDB, eles alegam que tem um contencioso de voto muito importante, aí, cerca de 3 mil votos que está à disposição na campanha. Então vamos ver. Ou quem sabe até vão lançar candidato. A gente precisa saber, daqui a pouco, dias 4 vence o prazo de filiação, a gente tem que ficar de olho o que vai acontecer nesses dias aqui. Então o quadro é por aí.
Zentônio continua candidato a vice na chapa do Zé Roberto, uma chapa boa que eu chamo de Zezé, Zentônio, Zé Roberto e Zentônio, a chapa Zezé. O PSDB vai conversar, vai abrir a conversa e está tocando o barco. Uma outra coisa interessante que precisa falar é o seguinte, eu conversei hoje com o Ronei, que anda meio calado, meio quieto, está meio recolhido com a questão do isolamento, como vários candidatos estão, mas ele me disse que já compôs a chapa de vereadores dele, já a chapa está completa, está fechada, com o número de mulheres certinho, uma chapa forte, ele vai para as cabeças. E ele havia me dito que daria uma solução para a questão do vice até o final do mês. Mas esta questão do corona, o atraso, as conversas, as negociações continuam e, por enquanto, o Ronei não tem vice. Agora, eu vou falar da Priscila. A Priscila também, conversei com a Priscila hoje, ela me explicou a história lá da coisa com clareza. A Priscila é muito tranquila, muito transparente nas conversas, a gente tem sempre boas conversas. Ela também está com a chapa de vereadores fechada, trabalhando internamente, recolhida nesse período de isolamento aí que eu chamo de social distância. E disse que queria ter mais vereadores, queria ter mais gente, mais chapa, mas o time é bom, está fechado, composto direitinho, está tudo bem. Então, o prefeito Zé Roberto, que está completamente voltado para esta questão do coronavírus, está envolvido aí, e até agora o trabalho fez muito bem, de passagem, a equipe da saúde está indo muito bem, estamos tranquilos, precisa fazer o pessoal ficar em casa, já apareceu o movimento na rua, vocês viram aí, então precisa ter cuidado, o pessoal precisa ficar em casa, é muito importante isso aí, o jornal foi muito claro nessa história. Bom, isso é um aspecto interessante. Quero falar, a gente botou uma reportagem também nos dois lados do comércio, que quer abrir, que quer fechar. Entendeu? Então eu acho que essa polêmica aí vai poder baixar a fervura, porque na conversa que eu tive com o prefeito Zé Roberto, hoje ele me garantiu aqui para a Resende Web TV, que amanhã sai o decreto do delivery. Isso é muito importante. O delivery tinha que estar aberto desde o começo. Foi um erro no liberar o delivery. Delivery é uma ferramenta importante, é um serviço muito importante numa situação dessa. Ele tem um papel importante, vai ajudar muito. E a segunda e mais importante informação que o prefeito me deu, ele me garantiu que está analisando perfeitamente e que na semana que vem ele vai assinar um decreto que vai flexibilizar o comércio. Ele vai analisar bem e ver o que está, conversar com a equipe dele, com o pessoal da saúde, com esse movimento todo que está aí, e a possibilidade de flexibilizar o comércio a semana que vem é muito grande. Então, gente, deixa eu ver se eu deixei alguma coisa para trás. Não, falei de todo mundo, tá tudo correto. Todo mundo correndo atrás para fechar a chapa de vereador. Quem quiser se candidatar tem que entrar para os partidos até o próximo dia 4, que fecha tudo. E a partir daí a gente vai ver como é que fica essa briga. Gente, vamos nos cuidar, vamos ficar em casa, vamos tomar cuidado, vamos seguir a orientação médica. Quem dá orientação para a gente nesse momento é hora da ciência, do cientificismo, é a informação médica. O primeiro remédio somos nós, ficar em casa, nos proteger e proteger todo mundo. A sociedade, no momento, pede civilidade, solidariedade e confiança. Fé, nós vamos superar essa parte aí. Pedrinho, muito obrigado vocês de casa. Me alonguei um pouco aqui, mas tinha bastante coisa para falar. Tonico, tô fechado com você. Tom Radical, vai embora, toca. Obrigado, Luizinho. Boa noite a todos, a gente volta na próxima terça-feira aqui no seu Jornal da Resende. Boa noite e até a próxima terça-feira. Você está na Resende Web TV. Oferecimento Mateus Baterias. Resende Net. Jaqueline Aguiar Fotografia. Barbearia Barbershop do Newton. Fina Estampa. Pizzaria Paraná. Aline Zoanete Fotografia. Restaurante Comida Caseira. Continue com a gente.